Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura de mundo aberto que se passa em um cenário de Velho Oeste. O game foi desenvolvido pela Rockstar Games e lançado em 2018. O enredo do jogo se passa em 1899 e acompanha a história de Arthur Morgan, um fora-da-lei e membro de uma gangue que vive uma vida nômade em meio às vastas paisagens rurais do oeste americano. Conforme a história avança, a gangue é forçada a se deslocar para as cidades em busca de refúgio e segurança, confrontando a crescente influência da civilização moderna. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o caminho da redenção, Arthur Morgan e o fardo do homem bom. Mas antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso nos incentiva a trazer mais conteúdos para vocês. Olá, viajantes! Sejam bem-vindos ao Recanto do Andarilho. Red Dead Redemption 2 é uma narrativa complexa que abrange um período de vários anos. A história começa em 1899 e segue até 1907, e ao longo desse tempo, os eventos moldam a trajetória de Arthur Morgan e da gangue de Dutch van der Linde. Em 1899, a gangue está em fuga após um assalto mal sucedido na cidade de Blackwater, que resultou na morte de alguns membros e os deixou com um imenso dinheiro perdido. A partir desse ponto, Arthur e a gangue tentam sobreviver no Velho Oeste, buscando novos assaltos para se manterem à tona. Conforme a história avança, a gangue enfrenta inúmeros desafios, conflitos e traições. O relacionamento entre Arthur e Dutch é testado ao máximo, e o protagonista começa a questionar as ações do líder da gangue, que parece cada vez mais obcecado pelo poder e também pela ideia de liberdade dos tempos fora da lei. Os laços entre os membros da gangue são explorados e desenvolvidos ao longo dos anos, tornando-se uma das maiores forças da narrativa. Arthur se torna o mentor e figura paterna para Jack Marston, filho de John Marston, outro membro da gangue. A relação de Arthur com John, protagonista do primeiro jogo da série, é complexa e repleta de altos e baixos ao percorrer da história. Conforme o jogo avança, a gangue enfrenta diversos inimigos, incluindo outras gangues, caçadores de recompensa e a lei. Eles se esforçam para sobreviver em meio ao avanço da civilização e às mudanças no Velho Oeste, que se torna cada vez mais modernizado e regulamentado. A natureza fora da lei da gangue e as consequências de suas ações levantam questões morais e éticas para Arthur. Ele começa a refletir sobre o significado de honra e redenção em um mundo implacável, questionando se a vida de fora da lei realmente vale a pena. Ao longo da história, Arthur conhece novos personagens, faz novos amigos e inimigos, e enfrenta decisões que afetarão o destino de sua própria vida e daqueles ao seu redor. O desfecho da história é emocionante e pode variar dependendo das escolhas feitas pelo jogador. A jornada de Arthur é marcada por sacrifícios e descobertas sobre si mesmo, culminando em um desfecho poderoso que deixa uma marca duradoura na história do Velho Oeste. A narrativa chega no epílogo em que o jogador assume controle de John Marston, personagem principal do primeiro jogo da série, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 é uma narrativa épica que explora temas de amizade, lealdade, honra e redenção e a busca por um lugar em um mundo em rápida transformação. A rica ambientação, personagens profundos e eventos cronológicos detalhados contribuem para uma construção de uma história cativante e emocionante. Arthur Morgan é um dos personagens com a história mais bem construída no universo dos jogos. A proposta do game, que nos faz acompanhar a jornada e desenvolvimento do personagem, é capaz de trazer um mix de emoções, que no final te deixa muito emocionado e com lágrimas nos olhos. Ao longo da obra, é notável o destaque de algumas vertentes filosóficas na narrativa de Arthur, devido às suas ações, dilemas morais e desenvolvimento ao longo da história. Arthur é confrontado com decisões que influenciam na vida de outros personagens ao longo do jogo.
Essa situação traz à tona uma reflexão sobre a ética e moralidade. Suas ações e escolhas refletem uma exploração dos conceitos de certo e errado, justiça e honestidade. Ele questiona as ações de sua gangue e busca um senso de propósito e redenção pessoal. Essa é uma das características que mais marca a história do nosso protagonista, que se vê cercado pela moral e justiça e escolhe trilhar o seu próprio caminho. À medida que Arthur questiona as ações de Dutch e os valores da gangue, ele se envolve em uma busca por significado e autenticidade. Ele enfrenta dilemas existenciais, como a liberdade de escolha, a responsabilidade por suas ações e a busca por um propósito em um mundo que parece destinado ao caos. É aí que o existencialismo entra em cena, junto com o humanismo, quando Arthur demonstra compaixão e preocupação com os outros personagens. Ele se importa com o bem-estar da gangue e se preocupa com a injustiça e a opressão que encontra. Essa ênfase na valorização da dignidade e dos direitos humanos pode ser associada diretamente ao humanismo. Em uma das cenas mais marcantes do jogo, vemos Arthur afetado pela angústia e pelo medo do próprio fim. Nesse momento, ele faz um desabafo para uma freira, uma colega conhecida pelo personagem, onde ele diz ter levado uma vida ruim, e ela, por sua vez, enfatiza o seu senso de justiça e sua felicidade por ajudar as pessoas. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. But I still don't believe in nothing. I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. O jogo também traz uma crítica social que retrata a transição entre o Velho Oeste e o avanço da civilização, mostrando os problemas sociais e desigualdades presentes na época. A urbanização e a industrialização trazem consigo mudanças significativas na forma como as pessoas vivem, trabalham e interagem umas com as outras. O avanço tecnológico e o crescimento das cidades levam ao declínio do estilo de vida tradicional, com a perda das tradições, valores e liberdade que caracterizavam a vida no campo. Além disso, Red Dead Redemption 2 também aborda o impacto da urbanização nos povos indígenas e nas comunidades nativas. O avanço da fronteira afeta negativamente suas terras, culturas e modos de vida, resultando em perda de território, conflitos e marginalização. O jogo retrata de forma realista as consequências dessa transição, explorando temas como a perda da liberdade, a corrupção, o conflito entre o indivíduo e a sociedade em mudança, e a luta para preservar a identidade e os valores tradicionais em face do progresso. É importante sempre ressaltar que essas vertentes filosóficas são interpretações possíveis do personagem e não são diretamente explícitas no jogo. A jornada de Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2 nos mostra de forma profunda e impactante como a mudança do cenário afeta sua vida. Inicialmente, Arthur desfruta da liberdade e autonomia do Velho Oeste, vivendo como um fora da lei em meio às vastas paisagens rurais. No entanto, à medida que a história se desenrola, a gangue de Arthur é forçada a se adaptar às transformações sociais e econômicas da transição para a modernidade. Essa jornada destaca a complexidade de ser um homem bom durante esse período de transição. Nosso personagem precisa conciliar seu senso de justiça e honra com as pressões e tentações da vida moderna, o que se torna uma tarefa cada vez mais difícil. A experiência de Arthur evoca uma série de sentimentos nos homens da época e ressoa até os dias de hoje. A perda da liberdade, a corrupção da sociedade e a sensação de deslocamento são temas que ecoam profundamente. A transição para a modernidade desperta sentimentos de melancolia e saudade por um tempo passado,
quando a vida era mais simples e os valores eram mais definidos. A luta de Arthur para ser um homem bom em um mundo de transformação reflete a batalha emocional que muitos homens enfrentam ao buscar a sua identidade e integridade pessoal. Ele se vê em um conflito interno, questionando as expectativas da sociedade e seus próprios princípios. Red Dead Redemption 2 é aclamado por sua narrativa profunda, personagens complexos, vasto mundo aberto e detalhes realistas. Ele ressalta uma época de transição nos Estados Unidos, mostrando as tensões entre o Velho Oeste e o avanço da civilização, bem como os efeitos da ganância, da violência e da busca pelo poder. E cara, que obra-prima. Eu simplesmente queria apagar minha memória só para rejogar esse jogo. E você que está assistindo, conseguiu se identificar em algum momento com o nosso querido protagonista? Você acha que o Arthur ele foi impactado por essas vertentes ou tudo foi só acontecendo? Eu me vi indeciso em diversos momentos do jogo, assim como o Arthur. E cara, pra mim esse jogo é simplesmente nota 10 em muitos aspectos, e eu tô muito ansioso pro remake do Red Dead Redemption 1. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o assunto, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Fui!